tem uma vida sexual muito bloqueada, porque elas montaram um casamento como era no conceito romântico do passado. O casamento hoje tem que ser dinâmico, tem que ser muito mais aberto, muito mais... Se você ama alguém, deixa ele livre. E se você tem espaço, tem o seu banheiro. A gente sente isso, que a maioria dos casais que nos procura não tem privacidade, não tem... tudo é uma coisa misturada. E você não quer ficar colado no outro o tempo inteiro. E tudo é dos filhos, tudo é da família, não tem um espaço dela onde ela possa se depilar, ela possa se maquiar. É tudo uma confusão, é um tédio. O casamento que nós montamos nesses últimos 30 anos, ele é um tédio, é como se diz, uma crise de hospedagem. A maioria dos casais, ele vive na mesma casa. É verdade. O cara está hospedado lá. Ele é um convidado que não foi escolhido. Todos os dias ele não é, que bom, entre. E a maioria das mulheres suporta isso, vai suportando até o momento em que a ruptura se faz. E às vezes a ruptura não é sexual, é uma ruptura comportamental, que reflete nitidamente na resposta sexual. Vou ali, já volto, mas vou deixar uma pergunta. A Silvia mandou uma pergunta pra gente, que é o seguinte: o companheiro dela adora sexo anal. Ela pergunta por que o homem gosta tanto de sexo anal, e você já me diz, e a gente já responde. Okay. Olha, por sinal, esse é um papo que você tem que levar primeiro com você mesmo, sendo aberta, querendo aprender, querendo saber um pouco mais sobre o seu corpo. E principalmente, se você quiser fazer sua pergunta por Skype, pode, mas não precisa aparecer se não quiser, viu? Só falar pro Riquinho, a gente tira o rosto da tela e você só pergunta. Fique à vontade. Programa Underline Mulheres, ou mande sua pergunta, mulheres@tvgazeta.com.br, por e-mail também. Bom, deixar aqui então, rever só mais uma vez a pergunta da Silvia: por que o homem gosta tanto de sexo anal? Por que o homem sente tanto prazer com sexo anal? Então a gente sempre teve essa crise nas queixas de consultório. É muito comum você encontrar senhoras que chegam na maturidade e vêm nos questionar por que o parceiro exige sexo anal que ela nunca teve interesse. Há um livro recente lançado, chama Entre a Luxúria e o Pudor, escrito por um antropólogo brasileiro, que ele mostra como o homem brasileiro foi educado desde as índias, as escravas negras, depois as polacas, as francesas, prostitutas que vieram ao Brasil desde a colonização dos nossos portugueses. E depois, como essas crises foram colocadas em culpa pelos jesuítas e pela religião. Isso a gente sente diariamente. O homem brasileiro foi treinado com mulheres altamente poderosas, mas todas submissas. As escravas, as índias, todas de nível intelectual mais baixo em relação a ele, que era o colonizador. E evidentemente, quando essa mulher tem menos nível, ele não quer vê-la de frente. E há a grande limitação do hálito, dos dentes. O homem tem medo de que essa mulher morda, de que essa mulher tenha os dentes prejudicados, ele não vai beijá-la. Não há essa ideia de beijar uma mulher submissa. Então, na colonização brasileira, o nosso colonizador português fazia sexo sempre por trás com as escravas e índias. Para nem ver, nem beijar. Pela distância, não ser agredido pelos dentes nem pelas unhas. É uma posição extremamente confortável ao homem, porque não há contato com essa mulher. E por que nos dias de hoje o homem continua gostando disso? Porque, infelizmente, ele foi treinado para isso. E ele gostaria que essa mulher se submetesse. Veja a palavra... Ele se sente poderoso. Você está lá e eu estou aqui. A mulher se delícia, olha. Mas ele, se você olhar no espelho... Eu achei que fosse tanta outra coisa. Você vai ver que a maioria dos filmes que levam hoje sexo ao nível de sexo anal mostram esse homem extremamente poderoso com essa mulher submetida numa posição inferior. Agora, no sexo de um casal que se ama e se está envolvido, vale tudo. Evidentemente, se a vagina não suspira, se vira. Eu acho que você tem que perceber isso. Se você tem uma vagina altamente poderosa, que satisfaz o seu parceiro e você se sente confortável com isso, ele não vai precisar de sexo anal. Quando ele começa a solicitar sexo anal, é sinal que alguma coisa já está inferiorizando esse relacionamento. O equilíbrio já se perdeu e ele gostaria de colocá-la numa posição mais submetida. Ou a mulher está muito poderosa e ele se sente menos também, né? Mas porque as mulheres hoje em dia... É difícil um homem que não tem poder exigir sexo anal. Geralmente ele se abstém. Agora, quando ele sugere, se você achar que vale a pena,
e não há restrição moral, ética ou principalmente anatômica, desde que bem lubrificado, usando camisinha, numa situação de conforto, eu acho que toda mulher deveria tentar. Se o parceiro vai se sentir satisfeito e ela vai ganhar em maturidade, eu acho que vale a pena tentar. Mas aí ela tem que estar pronta para isso e não fazer para satisfazer. No nosso grupo a gente sente essa necessidade, muitas vêm solicitando, e a gente trabalha com filmes, trabalha com literatura, livros, para que ela possa se preparar. Não é uma coisa de um dia para o outro, é uma coisa de uma geração para outra. Então, por exemplo, há livros interessantes como A Casa dos Budas Ditosos, que a Fernanda Montenegro, inclusive, faz um monólogo teatral. Fernanda Torres, muito interessante. Alma e Moral, onde discute esse corpo moral que não permite sexo anal e uma alma que gostaria de fazer. Também uma peça fascinante, que ainda tem sucesso aqui em São Paulo. E um livro muito interessante chamado A Entrega, que é um livro que discute essa mulher que vai se entregar para o sexo anal. O nosso colega que trabalhou durante um tempo conosco, o doutor Celso Marzano, tem um livro também que chama Sexo Anal ou Sexo Oculto. O Prazer Secreto. O Prazer Secreto. O nome do livro. Que também é um livro que pode ser... Eu sugiro que, se o seu parceiro está exigindo, você deve perguntar por quê. Se for por submissão, não aceite. Mas se for para crescimento como mulher, para um parceiro que vai sentir que você é poderosa, tente. E outra coisa, né? Quem nunca ouviu falar aquilo que é proibido é mais gostoso. Então, como o sexo anal sempre foi visto como proibido, o homem deseja, e a mulher disse não, mas ele vai no pé, porque é um desafio. Nós temos algumas clientes, por exemplo, que já tiveram 1, 2, 3 maridos e nunca ofereceram sexo anal para aqueles 3 parceiros. De repente, aparece um homem X, no livro A Entrega, ela chama esse homem de o homem único, né? Que ela tem interesse de oferecer, porque algumas mulheres gostariam de ter se preservado virgem para determinado homem, que aí sim é o homem definitivo. E muitas delas oferecem aquilo que ainda é virgem. Uma sensação interessante, não é mais de entrega, mas sim de... Eu gostaria de que você tivesse me conhecido virgem. Pois é, mas mais uma vez a gente não corre o risco de depois querer cobrar desse homem uma coisa que ele devia ter feito e ele não fez? E às vezes, infelizmente, essa oferta sexual que é única para aquele homem não é recompensada. Ele não é tudo aquilo que ela queria e ela fica frustrada, se sente mais usada, mais inferiorizada. Para a gente encerrar, a Melissa mandou um e-mail para a gente dizendo o seguinte, que o marido dela, o parceiro, ejacula muito rapidamente e depois já era tudo. Como modificar isso? Esse é um problema de saúde masculina, né? Então, Suzete está fazendo uma tese sobre isso, inclusive eu vou aproveitar, nós temos hoje dentro da Faculdade de Medicina 2 grupos de ensino, um para clientes, que é o nosso setor de saúde e medicina sexual, é gratuito, trabalha com essa equipe. Quem quiser se informar, é 4335-6995. 4335-6995. E falar com a secretária e dizer, olha, eu gostaria de me inscrever no grupo de sexualidade. É totalmente gratuito, infelizmente fica em São Bernardo, então localizado dentro da universidade em São Bernardo. Todas as segundas-feiras, das 8 da manhã às 11 da manhã. Tá. Ao mesmo tempo, nós temos um curso de pós-graduação, que é para profissionais, psicólogos, terapeutas, médicos que querem fazer, e começa agora em agosto, também dentro da Faculdade de Medicina do ABC, Fundação ABC, pós-graduação em sexualidade. Agora, o grupo masculino é atendido na urologia. Mas como nós temos mulheres com parceiros ejaculadores precoces, a Suzete está trabalhando com esses homens e com essas mulheres. Então, juntos? Não, homens, suas parceiras juntos? Sim, exatamente. Então, a ejaculação precoce, Kátia, é tão frequente que a cada 3 homens, um tem ejaculação precoce. Tudo isso. Nossa. A incidência é muito alta e independe de idade. Então, desde 18 anos até homens maduros com 60, 70 anos, ainda tem esse problema. Então, nós temos 2 maneiras de analisar, né? Objetivamente, nós temos, assim, os ejaculadores que desde a adolescência tem uma precocidade, ou seja, ejacula antes da penetração ou quando há penetração, né? Segundos depois da penetração, ou também aqueles que, depois de alguma situação emocional, por exemplo, algum processo de ansiedade,
pode também desencadear, que a gente chama de ejaculação precoce secundária. Agora, a parceira sexual, ela tem um déficit muito grande, né? Porque quando o casal inicia a relação, ela fica sem prazer. Então, muitas vezes, frustrada. E você vê, com essa incidência, cada 3 homens, um tem ejaculação, é muita mulher também frustrada. Então, essa reação da mulher é que nós vamos estudar na minha dissertação de mestrado. Como que essa mulher reage? Será que se ela mudar o comportamento, ela tiver um comportamento mais afetivo, ou entender um pouco melhor que essa ejaculação não ocorre porque o homem quer, mas ele não consegue controlar, e não é cerebral. Não tem prazer em ter uma relação com ela também, né? Então é muito importante que a mulher tenha esse esclarecimento e encaminhe o seu parceiro para um tratamento, passar com o urologista, depois passar com um especialista, porque tem muito recurso. Existem não só medicamentos, mas o trabalho de psicoterapia é muito eficiente e dá para melhorar bastante. O que a gente orienta, se o sujeito ejaculou, ele está perto de você, use o pênis como instrumento para estimular o seu clitóris. A maioria das mulheres e dos homens brasileiros está motivado pela penetração. E a gente entende hoje que sexo não exige penetração, a não ser que você queira engravidar. Então, se o parceiro ejaculou e você ainda está disponível e tem interesse nesse parceiro, traga ele perto, aproxime, use a coxa dele, use o braço dele, use o pênis amolecido, mas continue se estimulando. Provavelmente esse homem sentindo-se acarinhado e sentindo-se prazeroso por estar junto, também, ele talvez tenha uma erecção seguinte e aí sim, talvez consiga uma penetração mais duradoura. A maioria das mulheres, quando o homem ejacula, ela se sente desprezada e abandona o parceiro. E aí é pior. E também, Kátia, a mulher, ela é crítica, muitas vezes, com esse homem que tem ejaculação precoce. Isso agrava, porque um dos fatores que desencadeia a ejaculação é a ansiedade. Então, o homem, ele vai para a cama já muito ansioso, muito preocupado se ele vai ejacular ou não. E aí ocorre até mais rápido. Então, a situação de cumplicidade, de harmonia no casal e ambos estarem relaxados é fundamental, é favorável para que os dois tenham prazer. Olha, eu vou passar mais uma vez o serviço, então, de atendimento de vocês, é 43356995. Isso. Já memoriza. Assim você liga para você marcar, para você poder conhecer esse grupo e mais do que isso, ter uma vida sexual saudável. A busca é justamente essa, é que você seja pleno, que você seja saudável, com algumas dificuldades, talvez, mas todos nós temos. Olha, hoje, pode enfrentar as nossas dificuldades. A gente entende hoje, sexo não é razão de viver, é mais do que isso. Sexo hoje vem de refrigerante, vem de campeonato de futebol, vem de roupa, vem de sapato, vem de o diabo. E, na verdade, quem não se sente bem sexualmente se sente inferiorizado. Então, sexo não é razão de viver, mas vale a pena você viver com sexo. Melhora a sua qualidade de vida. E para isso essa equipe vai te ajudar. Deixa eu agradecer mais uma vez ao Dr. Perlini, doutora Eliana Roman, também a Andréa Marques, Suzete Bozo, a Fabrícia Porto e Vera Pugliese. Obrigada, espero que vocês voltem mais vezes. Viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. E agora eu já entendi, então, por que você entende tanto de alma feminina. Vive com 5 mulheres. Sim, trabalhando diariamente fica mais fácil.